eu quero contar para vocês também que o jornal Financial Times, um dos principais do Reino Unido, publicou um artigo intitulado Trump, Imperador do Brasil. E o Eliseu Caetano vai trazer essa informação, falando de que maneira que essa medida de Trump estaria fortalecendo a gestão de Lula. Comparou também com presidentes de outros países, né, que são críticos hoje a Donald Trump. Conta pra gente, Eliseu Caetano, de que maneira que a imprensa internacional tem criticado Donald Trump e o quanto isso favorece também aquele movimento que busca o Brasil. Bem-vindo. Exatamente, Cine. Essa notícia, na verdade, esse artigo de opinião tem repercutido bastante aqui nos Estados Unidos, principalmente nos círculos diplomáticos e, obviamente, como não poderia deixar de ser político, viu? Muito boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha na tarde de hoje aqui na programação da Jovem Pan. O jornal Financial Times publicou uma coluna, portanto, é uma coluna de opinião, é um artigo assinado pelo editor Edward Luce e ele chama Donald Trump de um novo imperador do Brasil e ainda argumenta que o presidente dos Estados Unidos está, sim, através de todas essas sanções envolvendo o nosso país, de toda essa retórica com relação ao Brasil, fortalecendo ninguém mais, ninguém menos que Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente do país. A crítica parte de um ponto sensível nas relações bilaterais, os ataques frequentes de Trump ao Brasil e também ao governo Lula. Segundo Luce, no artigo dele, o Brasil se tornou um alvo ideal na retórica trumpista, funcionando como o que ele chamou de bode expiatório em discursos sobre segurança, fronteiras e até comércio internacional. Em vez de responder com firmeza, Lula estaria se colocando numa posição mais passiva, permitindo que Trump amplie o seu capital político às custas da soberania brasileira. Portanto, para o jornalista, esse comportamento enfraquece a diplomacia brasileira e também aumenta o risco do país ser visto como submisso. Essa crítica sugere que o silêncio de Lula diante dos insultos públicos de Trump é interpretado em boa parte do mundo como um sinal de fraqueza, o que favorece o presidente americano, que constrói a imagem dele como alguém duro com estrangeiros, mesmo que isso prejudique aliados. O editor lembra ainda que durante o governo Bolsonaro, Trump mantinha relações próximas, né, com o Brasil, e com a volta de Lula ao poder, esse vínculo foi quebrado, mas o país continuou na mira do republicano, agora como o que ele chamou de ferramenta de mobilização populista. O artigo conclui ainda que, ao não reagir à altura, o Brasil acaba alimentando esse discurso e reforçando a imagem de poder global de Donald Trump. Agora, diversos especialistas ouvidos por veículos do Brasil e também de outros países do mundo reforçam que essa fala do Financial Times é simbólica, mas que ao mesmo tempo ela carrega, Evandro, uma advertência que se o Brasil não reposicionar a sua política externa, pode sim perder protagonismo e virar até aí uma peça de retórica na eleição americana. Ô, Eliseu Caetano, peraí que eu já vou fazer uma outra pergunta para você. Agora, 4h28, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas seguimos. E só antes de encerrar, meu amigo, eu quero saber se Donald Trump fez mais alguma manifestação sobre as tarifações. Fez sim, viu, Evandro? Estamos acompanhando de perto, porque daqui a alguns dias, 1º de agosto, né, o tarifaço contra 158 países do mundo entra em vigor. Aos poucos, essa lista está sendo diluída, né? O presidente dos Estados Unidos, inclusive, chegou a afirmar hoje que está, sim, disposto a, abre aspas, reduzir tarifas de importação para países parceiros, mas sob a condição de que esses países abram os seus mercados aos produtos e também serviços norte-americanos, fecha aspas. Essa declaração foi feita durante um evento de política econômica lá na capital, em Washington, D.C., e, de acordo com os analistas políticos, Evandro, está marcando uma nova fase nessa estratégia comercial de Donald Trump. Segundo uma reportagem veiculada aqui nos Estados Unidos, Trump quer transformar o acesso ao mercado americano em uma
moeda de troca. E citou como exemplo aí a necessidade de reequilibrar as relações com os países que, segundo ele, aplicam tarifas ou barreiras consideradas injustas contra os produtos americanos, enquanto se beneficiam dos produtos do consumo, melhor dizendo, norte-americano. O Brasil, como a gente sabe, está entre os alvos dessa política e, por isso, diplomatas brasileiros têm sido pressionados para flexibilizar regras e também barreiras, até mesmo sanitárias, que afetam produtos agrícolas, norte-americanos e até produtos industriais daqui também, viu? Fontes do Itamaraty afirmam que qualquer negociação desse tipo exige muita cautela para não comprometer a competitividade dos produtores nacionais. E, claro, os analistas aqui nos Estados Unidos, todos de olho, né, para ver aonde vai dar o tarifaço e essa situação com os Estados Unidos, também estão interpretando esse anúncio como um movimento político estratégico. Assim está sendo chamado, movimento político estratégico, ao endurecer as condições para reduzir as tarifas. Cine. Valeu, Eliseu. Ótimo trabalho para você aí, meu amigo. Agora, trazendo um pouquinho também a reportagem do Financial Times sobre Donald Trump, Fábio Piperno, como é que você avalia a maneira como a imprensa internacional repercute essa decisão e coloca o Brasil agora no centro, no protagonismo de mais uma tentativa dos Estados Unidos de ser o imperador do mundo e do quanto isso tem favorecido líderes da esquerda ao redor do mundo? Interessante que nos últimos dias, a gente comentou aqui, né, reportagens que saíram, por exemplo, no The Wall Street Journal, também no Washington Post. Sim. E hoje no Financial Times. Todas elas muito críticas às medidas adotadas pelo presidente Trump. A diferença é que nessa reportagem de hoje, o Financial Times, ele está em desacordo com os críticos internos aqui do presidente Lula, ou ele não tem acompanhado bem o que tem acontecido no país, porque ele reclama exatamente do que ele considera um tom suave demais do Brasil nesse enfrentamento. Ao passo que aqui dentro a gente costuma criticar o fato de que, para muitos, o presidente Lula fala e até enfrenta demais, que se utiliza de uma retórica muito agressiva, o que vai na contramão daquilo que o Financial Times entende a ver. Enfim, o jornal cobra exatamente que o Brasil seja ainda mais duro. Imagina se isso acontecesse, né? Eu acho que de qualquer forma é importante, porque é mais um grande veículo, formador de opinião, muito lindo, importante, chamando atenção para o fato de que o que acontece com o Brasil é, na verdade, uma série de sanções ao país, e sim de intromissão em assuntos internos. Porque quando alguém condiciona o que está acontecendo, a atuação, por exemplo, do STF ou a questão do presidente Bolsonaro, isso é claramente um assunto que diz respeito unicamente ao país. Eu achei, assim, curiosa a maneira como o Financial Times trouxe o fato principal. Ele destaca: os Estados Unidos estão punindo um país amigo por exercer a democracia da maneira como se deve. A mensagem principal foi essa, dessa publicação do Financial Times. E ele traz uma comparação de outros países. Quando você fala sobre o Brasil ter de ser mais duro na resposta, da maneira como entende o Financial Times, ele utiliza como exemplo a China. Ele fala de vários países que foram sancionados pelos Estados Unidos e utiliza a China como um exemplo de um país que entrou na briga. Agora, Bruno Moza, dá para comparar em termos de, digamos assim, força para a briga, o que a China tem de musculatura para brigar e o que o Brasil tem de musculatura para brigar com os Estados Unidos? É simplesmente impossível, Evandro. O Brasil não é uma potência militar, não é uma potência econômica. O próprio FMI falou, e eu não sou grande adepto dessas instituições multilaterais como sendo, digamos, endeusadas. Ele próprio falou que o PIB per capita do Brasil nos últimos 20 anos caiu da 48ª posição para quase 90ª posição no mundo. Nos encontramos agora na parte inferior da mais pobre do mundo. Ou seja, nós temos que olhar os números e não apenas narrativas para dizer o Brasil é rico, o Brasil tem tudo, ok? Temos recursos. O que fazemos com ele para que eles se tornem produtivos? Pelo visto, nada. Se nos últimos 20 anos a gente tem a produtividade
atividade estagnada, isso são números do governo também, e se nós temos agora os dados do FMI, que nós estamos na parte mais baixo. A própria China, que tem uma musculatura muito maior, foi para a mesa de negociação agora de forma unilateral e está avançando nas negociações com os Estados Unidos, dada a importância que eles têm. Os BRICS nada mais são do que um interesse da China nas mais variadas regiões do mundo e aqui na América Latina. Então a gente não tem essa musculatura. E só para finalizar, me parece interessante que quando a gente fala o Financial Times, um dos maiores jornais do mundo, ele é escrito lá, essa opinião, por um nome, por um CPF, um indivíduo que também tem os seus vieses. Só que a gente tende a achar que, por ser o maior jornal do mundo, ele tem uma opinião que deve sempre ser correta. E a gente deve sempre questionar com dados, fatos, números, para que nós para que a gente cresça no debate, entre todos. Então, talvez eles estejam deixando ali muitos gaps nessas suas próprias opiniões do que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Como é que você avalia, Gani? Olha só, em relação ao artigo tem várias nuances, né? A primeira, eu sou um crítico dos excessos do poder judiciário, né, relacionado à liberdade de expressão, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, não só eu, como vários formadores de opinião, jornais aqui no país e juristas. Muito bem. Agora, eu também sou um crítico das tarifas protecionistas de Donald Trump. Sou um crítico, por quê? Porque isso traz perda de atividade econômica, traz inflação para os países envolvidos. Então, eu tenho princípios liberais, a teoria econômica, evidência empírica também confirma isso. Então, eu sou um crítico dessas tarifas. Além disso, eu sou um crítico das tarifas para resolver os nossos problemas internos. Muita gente tem esse diagnóstico que as tarifas seriam uma tábua de salvação, seria a última esperança. Não vejo dessa forma. Vejo que pode escalar ainda mais e quem acaba pagando a conta é sempre a população mais pobre. Se a gente tem problemas a serem resolvidos, a gente tem instituições aqui que infelizmente são omissas, né? Mas a gente deve resolver os nossos problemas internos. Não dá para terceirizar para um outro país. Em relação a beneficiar o presidente, eu acredito que é cedo para falar isso. Num primeiro momento, de fato, beneficiou, trouxe, né, todo um sentimento nacionalista, a gente viu isso nas pesquisas, né, uma queda da sua desaprovação. No entanto, Evandro, se as tarifas de fato se mantiverem, o que acontece? Isso tem um efeito econômico. E muitas vezes a população, ela não vai falar, isso é culpa lá do Trump, é culpa do Bolsonaro, é culpa do Eduardo Bolsonaro que instigou o Trump. Para ela não interessa. Ela costuma culpar o governo de turno, e aí o governo de turno é o governo do PT. Então eu acho que num primeiro momento pode até ter beneficiado o presidente, num segundo momento não vejo dessa forma. Que foi, Musa? Só para complementar muito rápido, eu concordo 100%, até porque a escola que eu defendo econômica é radicalmente contra qualquer tipo de imposição e barreiras ao comércio. Então me coloco totalmente contra a imposição de tarifas, mas essa parte do Financial Times foi uma crítica contundente às tarifas, que nós somos críticos também. Com relação ao Brasil, o buraco é muito mais embaixo, como a gente já vem comentando nos últimos dias aqui. Só uma coisa, além desse texto, é muito importante a gente citar também a entrevista do Steven Levitsky, que é aquele autor de Quando as Democracias Morrem, tal, que é um clássico aí da ciência política desses últimos anos, que ele aponta o Brasil hoje como um país mais democrático, como o seu próprio país, os Estados Unidos. Fala, Zé. O Brasil é democrático, sim, ele está ali no cinza. Eu até questionei, eu visitei uma entidade que classifica exatamente a democracia dos países e considera que o Brasil está em cinza porque tem uma elite econômica que ainda domina setores e que domina a política nacional e o poder econômico é muito forte no Brasil, domina setores da imprensa e assim por diante, mas que na política é uma democracia. Tanto é que nós estamos aqui falando, houve a reunião do PL lá e falando sobre o Supremo e ninguém foi preso, ninguém foi censurado. Quem foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está censurado através de uma decisão judicial confirmada pela primeira turma, não é mais do ministro Alexandre de Moraes. Isso é real. Sobre o artigo, a imprensa norte-americana tem uma maneira própria de lidar com notícia e com opinião. E separa muito bem e de uma forma muito categórica o que é o editorial, né, o jornalismo do dia a dia, que deve ser independente, e o editorial, as opiniões. E lá existem alguns veículos que proíbem
que o pessoal que trabalha no jornalismo, né, como no editorial, que trabalham fazendo matérias, que se comuniquem, que frequentem os mesmos lugares dos que fazem a opinião. E isso aí é uma opinião, né? Uma opinião, uma visão de um articulista que é de prestar atenção, mas não com uma base de que isso é a verdade, é a opinião dele, e talvez até do autor e não exatamente do jornal. A imprensa lá tem uma pegada que se assume de um lado, assume de outro, né? Aqui no Brasil é que todos são assim, mas fingem que são imparciais. O que foi, Gani? Olha só, essa opinião, né, do autor de como as democracias morrem, né, esse argumento de autoridade não se sustenta aos fatos. E aqui não vou adjetivar... Nossa! Opa! Opa! Você viu o que aconteceu em Harvard? Não, peraí, vamos falar do Brasil. Estou falando do Brasil, estou falando dos Estados Unidos. Não, ele fez uma comparação. Não, então, mas vamos lá, então vamos falar aqui do Brasil. Primeiro, né, você tem uma disfuncionalidade entre os três poderes da República, né? Então, a gente tem o poder legislativo sempre aprovando algumas normas, vem lá o poder judiciário, derruba e legisla em cima. A democracia passa pela independência dos três poderes, passa também por algum grau de liberdade de expressão. E aí, vou trazer outro fato, a revista Cruzoé teve uma matéria censurada, a Brasil Paralelo, durante o processo eleitoral, teve previamente um documentário censurado. Agora a gente tem todas as medidas em cima do presidente Jair Bolsonaro, muito criticadas por juristas, né? Perfil de redes sociais. Enfim, então, perfis de redes sociais. Então, peraí, essa democracia que ele pintou aí está meio complicado. Eu acho que nós tivemos equívocos, sim. Por exemplo, naquele período de 22, nós tivemos, por exemplo, a tentativa de enquadrar na Lei de Segurança Nacional o rapaz lá do outdoor, Bolsonaro não vale um piqui ruído, ou então matérias aí da Juliana da Alpiva falando sobre imóveis comprados com dinheiro vivo também acabaram sendo embargados. Isso é, sim, uma disfuncionalidade, eu concordo contigo, mas são exceções. Agora, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, por exemplo... Exceções perigosas, Piperno. E perfis derrubados, pergunta sincera, e perfis derrubados que configuram censura prévia? Porque uma coisa é você derrubar sei lá, uma postagem que você fez. Você fala o perfil como um todo. O perfil como um todo. Não só a publicação. Não só a publicação, exato. Ou pessoas que não cometeram um crime descrito na Constituição, mas têm seus passaportes retidos, suas contas bloqueadas. Onde a gente configura isso? Nossa, passaporte retido, então, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Veja o que está acontecendo em Harvard. Não, ok, mas voltemos aqui ao Brasil. Não, eu acho que... somos democráticos. Sim, acho que aconteceram equívocos aqui, sim. Muitos deles foram sérios. Eu acabei de citar alguns. Agora, eu acho que... Veja, a gente, por exemplo, anteontem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, foi noticiado que o repórter do Wall Street Journal foi retirado aí de uma cobertura de um evento com o presidente Trump. Então, estão acontecendo muitos abusos e é isso que o Levitsky acaba comparando. Né? Zé, eu tenho 1 minutinho no máximo antes de ir pro break. Vai lá. É só para dizer o seguinte, a justiça ela é discricionária no mundo inteiro. Uma vez o Akira Morita, que é o autor, o dono da Sony, que criou a Sony, ele disse: o produto genuinamente americano é o advogado, a justiça lá também é assim, a Suprema Corte também define tudo, né? Como essas ações do Donald Trump podem ser derrubadas na Suprema Corte. Eu acho que Jair Bolsonaro não deveria ser censurado, e sim responsabilizado, como todos nós somos responsáveis pelo que falamos. Então, a partir das entrevistas, o Supremo poderia incluir no processo e assim por diante. Censura nunca é boa.